Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia História de Jesus por Amélia Rodrigues. Ninguém como ela que conte as histórias sobre Jesus nos emocione. Em segundo lugar, Irmão X, né? Os dois são páreo duro. Mas uma amiga comentou comigo que eles tiveram acesso aos arquivos espirituais sobre Jesus. Então, quando a gente lê esses livros, a gente não apenas está lendo, a gente está estudando. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão por cada vez que a gente aprende, medita sobre a sua vida, a gente vê a intensidade, percebe a intensidade do seu amor. Um pouquinho, a gente consegue perceber um pouquinho da sua grandeza. Gratidão. Gratidão, Mãe Maria, por tê-lo trazido até nós. E continuar nos orientando e nos fortalecendo também. Gratidão, Amélia Rodrigues, por ter nos trazido tantas histórias, tantos conhecimentos sobre o Senhor Jesus. Gratidão. Gratidão a todos os amigos espirituais que estendem as mãos para nós, nos ajudando a caminhar. E gratidão a Deus, acima de tudo, pelo seu imenso amor para conosco, pela nossa imortalidade, pelas suas leis sábias, e por ter nos dado as potências, pensamento, vontade e amor. Muito obrigada. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. Encher meu reservatório. A água está por aí? Deixa eu pegar meu alfarrábio. Eita, que meu alfarrábio é um pouquinho... E deixa eu ver se todos os livros que eu preciso estão aqui. Pão Nosso está aqui, muito bem. Vão vendo a quantidade de livros que eu vou falar com vocês. Vinha de Luz, Pão Nosso. Tem que pegar ali, Vinha de Luz. Tem que pegar... Está aqui. Caminho, Verdade e Vida. Ele estava aqui ontem. O nosso está aqui, Evangelho está aqui. Pegarei já. Ali naquela coisa que estão vendo aqui,
essa maior aqui, ó. Ele está ali. Eu acho. Se não estiver, não tem problema. Palavra de vida eterna, que está ali, em torno do mestre, que está aqui. Aqui. Em torno do mestre está aqui. Então, só falta caminho, verdade, vida e palavra de vida eterna. Vou aqui do lado. Caminho, verdade e vida. Palavras de vida eterna. Devidamente armada. Ah, falta um muito interessante, que não é espírita, mas eu tenho usado muito porque são pesquisas sobre a época de Jesus. Olha só, eu já mostrei a capa para vocês, mas vou mostrar de novo. Voltando ali. Aqui. Pronto. Que é esse aqui, ó. Não é espírita, mas é muito bom para gente que gosta de estudar, tá? Então, vamos lá. Devidamente armada, dizia eu. Aí, quando eu digo que vocês estão em casa mesmo, na minha casa, sejam bem-vindos. Vamos começar. Livro na mão. E a mensagem do amor imortal, várias mensagens de Dona Amélia sobre Jesus em locais diferenciados. Teve um que foi na Suíça. Esse aqui já voltou para a Bahia, mas teve uma. Bahia, que ela falava assim, dava mensagem após uma reunião, ó. Érico Cardoso, Pará Mirim, Viena, Áustria. E a mensagem de hoje intitula-se Ensina-nos a amar. Mas vamos ao meu gole de água inicial. Primeira parte. E ela nos diz assim: a sinfonia de bênçãos pairava no ar, mesmo após encerrada a sua execução. O sermão da montanha silenciaria a sublime voz dos cantor celeste. Melhor, o sermão da montanha jamais silenciaria a sublime voz do cantor celeste, musicando a humanidade e direcionando-lhe os passos no rumo da perfeição. Jamais alguém dissera ditos indizíveis como aquele. Naquela época, foi contra tudo. Hoje também, né, se a gente levar a sério as palavras de Jesus, e o Consolador Prometido nos fala isso, hoje também a gente tem a doutrina espírita nos falando sobre como devemos viver a vida. Que ainda a gente não está vivendo como deveria, não. Mas vamos lá. A ostentação e o vício. Sempre haviam elegido o poder e a dominação, a fim de permanecerem em triunfo, o que era comum e repetitivo. A ilusão dourada em todos os tempos havia entorpecido o entendimento das pessoas de tal forma que felicidade e ambição arrimavam-se uma à outra
na façanha de conquistar o maior número de aficionados. A inferioridade latente no ser humano permanecia em franco desenvolvimento, impedindo o surgimento das faculdades nobres em face das concepções equivocadas em torno da existência terrestre. As diretrizes religiosas que deveriam libertar as mentes e os sentimentos... Deixa eu acender mais uma luz aqui. Jaziam asfixiadas nas fórmulas e extravagâncias dos cultos externos que a hipocrisia dos sacerdotes sabia preservar. A gente para aqui um pouquinho, já vamos para esse aqui. O clero. Aqui tem um esquema muito interessante. O clero era dividido da seguinte forma: o detentor da primazia, o sumo sacerdote em exercício. Abaixo dele estava o chefe dos sacerdotes, que não mandava no sacerdote, mandava nos outros, né? Existia um para o culto dos chefes das 24 sessões semanais e suas sessões cotidianas, tá? Existia outro para a vigilância do templo e comandava os vigilantes do templo. E existia um terceiro, as finanças do templo. E aí vinham os sacerdotes, mais sacerdotes depois disso. Então, tinha o sumo sacerdote, o comandante do templo, e tinha os sacerdotes propriamente ditos, para as 24 sessões semanais abdominárias, compreendendo cada uma 4 a 9 sessões diárias, com 7.200 sacerdotes aproximadamente. Abaixo vinham os levitas. Vinte e 24 sessões hebdomadárias, cada uma dividida em cantores e músicos, funcionários e guardas do templo, com 9.600 levitas aproximadamente. Vai fazendo as contas. E aí, o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes e tal, pegavam também dinheiro, eram mantidos pelo povo, tá? O povo passava fome, o povo tinha profissões consideradas desprezíveis. A coisa era tão complicada que, por exemplo, uma pessoa que quisesse oferecer um pombo em sacrifício, né, no templo, ele roubava 2 dos arredores, dava um e ficava com um. Os sacerdotes, além de levar o dízimo de tudo, eles ficavam, por exemplo, que foi oferecido um animal com pele e tal, aquelas peles ficavam na mão dos sacerdotes que as vendiam, mais din-din. Existia o dízimo para o povo? Existia. De 3 em 3 anos ou de 6 em 6 anos. Aí, depois disso tudo aqui dos levitas, ainda haviam os escribas, que se sustentavam ensinando a Torá na casa de outras pessoas, que não eram sacerdotes, tá? E os fariseus, que criaram uma Torá oral,
Não, porque nessa entrelinha aqui, Moisés quis dizer isso, assim, que tinha tanta força quanto a Torá escrita, o Antigo Testamento. E escribas e fariseus andavam juntos. Quantas vezes Jesus não puxou as orelhas dele? Aí o povo ia lá para o templo para fazer figura, porque entender não entendia nada mesmo, não. Até os cargos de sacerdotes eram passados na base do QI, quem indica. Quando Jesus foi julgado, primeiro foi Anás, depois foi Caifás, né? Anás já não era mais um sumo sacerdote, né? Anás era sogro de Caifás, mas ainda tinha tanto poder e tanta riqueza que onde tinha uma casa onde tinha um átrio, um espaço tão grande onde Pedro ficou, era de quem tinha muito dinheiro. E os sacerdotes tinham, sim, muita grana, mas muita. Ele só podia se casar com alguém que fosse filha de um outro sacerdote, de uma hierarquia. Olha, a coisa era complicada. E aí tinham lá os 616 deveres para serem cumpridos. Você cumpriria? Todo dia? Bonitinho? Aí faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por isso que Jesus ia no pé, fariseus, escribas e fariseus hipócritas. Sepulcros, caiados de branco por fora e cheio de podridão, porque as vestes eram impecáveis. E essa turma ainda era agente de saúde, visitava a casa das pessoas, né? Olha, a vida dos pobres era controlada por esse pessoal aqui, principalmente o sumo sacerdote exercício, né? O chefe dos sacerdotes, né? Levitas, fariseus, todo mundo. Agora imagina, os levitas, 9.600, gente, muita gente. Os sacerdotes mais, né? Uma hierarquia menor, abaixo do comandante do templo, eram 7.200 aproximadamente. Gente, é muita. Aí a lei mesmo, o ensinamento religioso, esses cargos passados por gerações, né? Porque aí, colocação de parentes em posição-chave, etc. e tal. Aí o romano o que fez? Colocou lá dentro um sacerdote da confiança dele para vigiar. Então, depois que acabava o culto, as roupas dos sacerdotes todas iam para o quartel. E do lado do templo havia a Torre da Vergonha, chamada Torre Antônia. Olha onde é que Jesus se enfiou, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Né? Vamos continuar aqui com Dona Amélia Rodrigues. Então, as diretrizes religiosas que deveriam libertar as mentes e os sentimentos jaziam asfixiadas nas fórmulas e extravagâncias dos cultos externos que a hipocrisia dos sacerdotes sabia preservar. As massas volumosas e sofredoras jornadeavam a esmo, sem roteiro nem conhecimento do próprio destino. Era assim de mendigo em Jerusalém. Né? Somente em época de festa, eles já se colocavam no caminho que os peregrinos iriam passar. E um peregrino que fizesse alguma doação no dia de festa, da Páscoa e tal, e outras festividades, era considerado um ato meritório. E o povo passava fome. Quem socorria, antes de Jesus, os essênios, que davam comida, davam roupa, curavam, eram médicos do povão mesmo. Depois de Jesus, a Casa do Caminho. Fazia a mesma coisa que os essênios. Pois é. Vamos lá. Então, o que o povo ia fazer?
Nada, né? Se submeter. Submetiam-se inermes aos poderosos, assimilando-lhe as torpezas e mesquinharias, imitando-lhes as condutas reprocháveis. Quem deveria guiá-los fazia isso tudo e muito mais. Olha que ficou faltando um ali na minha bate-estante. Preciso ir aqui na estante vizinha pegar. Linha de luz, que nós já vamos precisar. Pronto. Evangelho está aqui. O nosso está aqui também. Perfeito. Vamos lá. O predomínio do instinto criara a ética do vitorioso sobre o vencido, do senhor sobre o escravo, mas confundindo a conduta moral subserviente e interesseira a serviço do dominador. Jesus, porém, veio e fez-se o libertador. Entoou o hino da fraternidade, unindo todos os seres humanos, enquanto abraçava o sofrimento em rudes triunfos em toda parte, esmagando uns, submetendo outros, vitimando a sociedade. Arrebentou os grilhões da hipocrisia e desnudou a crueldade disfarçada como justiça infeliz, estabelecida pela cegueira da força. Inspirou ternura e inaugurou o período desconhecido do amor. Vamos lembrar que a lei que vigorava era a que Moisés instituiu baseado no Código de Hammurabi, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aí chega Jesus e fala assim, você não deve xingar, nem raca, nada. Na dica de nada em relação ao seu irmão errado, você deve fazer. E olha que havia o decálogo, e não matará, nananã. Ah, não vai cobiçar, não sei o que, não sei o que lá. Dona Amélia Rodrigues conta em um dos seus livros o caso de um judeu que tinha muito dinheiro e por tricas e futricas internas do templo ficou sem nada, começou a viver em situação de rua, os filhos deram no pé, a esposa morreu de tristeza e ele ficou um pária, mais um nas ruas. Estavam de olho no dinheiro dele. Pois é. E aí nós temos, na parte que Dona Amélia fala, arrebentou os grilhões da hipocrisia, e um grilhão, gente, era uma corrente que os condenados carregavam, e essa corrente ia da própria cintura ao próprio pé, ou então unia os pés dos prisioneiros. É aqui com esse sentido, os grilhões da hipocrisia, porque prendia os pés das pessoas. Vinha de Luz, capítulo 54. Vamos raciocinar um pouquinho mais. Fariseus, né? Escribas e fariseus hipócritas. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Jesus em Lucas 12:1. Aí puxando para a nossa era, né? Para a nossa época, para o nosso dia a dia. Diz Emmanuel assim, fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. Vemos isso por aí? Sim, vemos.
o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém, ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia, senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento dos seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo fermento de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, não, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. E na parte que Dona Amélia fala sobre Jesus inspirando a ternura, né? No Pão Nosso, está aqui debaixo, capítulo 62, Jesus para o homem. Perdão, a minha garganta está péssima. Também essa mudança de tempo, de novo, o frio chegou de novo, tudo de novo. Estava calor anteontem, ontem ainda fez um sol excelente aqui no Rio de Janeiro. E aí, o que aconteceu, né? Vamos lá. Jesus para o homem. E, achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O mestre desceu para servir do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no Reino. E no livro Quando Voltar a Primavera, outro livro de Dona Ivone é ótimo, Dona Amélia,
Eu acho que ainda não, nós não estudamos ainda, ou não, já estudamos sim, tá aqui, tá marcadinho. Na página 21, capítulo Antes Jesus, depois de ela ter elencado vários grandes famosos, né? Vai falando da consequência dessas pessoas no plano espiritual, o que é que elas passaram e tal, que todos os que tinham poder e fama desencarnaram, né? Todos grandes conquistadores, Dario, Marco Antônio, Alarico Visigodo, Filipe I da Espanha, de Espanha, Isabel I da Inglaterra, Catarina de Médicis, Luís XIV. E aí, em relação, ela faz um contraponto em relação a Jesus. Utilizando-se do incomparável espetáculo da natureza em festa, iniciou o ministério acolitado por anjos, cercado por animais e pastores. Voz alguma que à sua jamais se equiparasse. Amor nenhum igual ao seu amor. Rei da terra, cujas fronteiras se perdem no sistema que a sustenta, foi o servo dos mais infelizes. Em ocasião nenhuma, acusou, perseguiu, gerou vítimas. Sem qualquer título de ostentação, somente aceitou de mestre por ser, em verdade, aquele que ultrapassou as dimensões do pensamento humano. Filho do homem, alçou todos os homens a Deus. Vamos continuar. Ela vai falando sobre o povo. Acostumadas as pessoas à dureza da lei antiga e do decálogo, as pessoas estorcegavam sob as chibatadas da impiedade severa para os pobres e os fracos, benigna para os que se refestelavam na abundância e no poder de mentira. Enquanto ele, porém, sofria a suspeita dos maus e a desconfiança dos hipócritas. As suas ações confirmavam-lhe a ascendência moral e a procedência espiritual. Esmagados pela miséria de toda a sorte, moral, econômica, social, orgânica, espiritual, experimentaram a grandeza dos seus recursos ante as enfermidades. As provações e expiações mais rudes que se lhe submetiam ao comando, modificando-se totalmente. Voltamos ao quando voltar a primavera. Multidão e Jesus. A multidão. Sempre o Senhor esteve visitado pela multidão. A multidão, porém, são as chagas sociais, as dores superlativas, as agonias e decepções, as lutas e angústias, as dificuldades. Em toda parte, o Mestre esteve sempre cercado pela multidão. Através das suas mãos, perpassavam as misericórdias, as blandícias, manifestava-se o amor. O seu dulce e suave olhar penetrava a massa amorfa sob a dor repleta de aflitos e ansiosos, lenindo as desesperações e angústias que penetram as almas como punhais afiados e doridos. A multidão são um imenso vale de 1000 nonadas e muitas necessidades humanas mesquinhas, onde fermentam os ódios e os miasmas da morte semeiam o luto e disseminam a peste em avalanche desesperadora, num contágio de longo porte. Ele viera para a multidão,
que somos todos nós, os sedentos de paz, os esfaimados de justiça, os atormentados pelo pão do corpo e da alma. Todos os grandes missionários desceram das altas planuras para as multidões que são o nadir da humanidade. Por isso, sempre encontraremos Jesus cercado pela multidão. Ele é paz. Sua presença acalma, diminuindo o fragor da batalha, amainando guerras de fora, quanto os conflitos de dentro. Ele é amor. O penetrar do seu magnetismo dulcifica, fazendo que os valores negativos se convertam em posições refletidas, em aquisições de bênçãos. Quando ele passa, asserenam-se as ansiedades. Rei solar, onde esteja, haverá sempre a claridade de um perene amanhecer. Continuando a história, a primeira parte da história, né, de hoje. Mesmo os espíritos desditosos e perversos, ignorantes e déspotas, despertavam ante o seu verbo sublime, obedecendo-lhe as determinações libertadoras e felizes. Quantas vezes o Senhor Jesus não fez desobsessão? E teve um, né? Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. E aí Emmanuel raciocina sobre essa passagem, né, para a nossa vida, no capítulo 143, Legião do Mal. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ao que ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículo 9. Pra cá. A cadeira fica andando, eu tenho que estar ajeitando ela toda hora. Estou dizendo que vocês estão em casa? Pois é. Nos diz assim, Emmanuel, o mestre legou inolvidável lição aos discípulos nesta passagem dos evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome, respondendo-lhe interpelado, chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. E até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se Legião, representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava ao mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta, comparado ao mal em aludes arrasadores. Nós, né? Não estamos passando por isso, gente? A mudança planetária? E aí, ela vai falando assim, ele vai falando assim, se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. E no livro Palavras de Vida Eterna, também de Emmanuel,
capítulo 167. Ainda sob o Legião. E perguntou-lhe qual é o teu nome, e respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Consciências oneradas em culpas e desacertos de numerosas reencarnações, ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre. Então, agora Emmanuel vira para a gente pensar sobre a nossa própria vida, né? Legião é o meu nome, disse ele, porque somos muitos. Ineludivelmente, ainda hoje, nos aproximando do Senhor, reconhecemos-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Ao contato das lições de Jesus é que, habitualmente, nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Ensinamos beneficência vinculados a profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais. Manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros, estadiamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Pelejamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhes traçalham a existência e estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos e pompeamos exigências disparatadas em se apresentando o menor de nossos caprichos. Sim, de modo geral, somos individualmente, diante de Jesus, a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodar às situações que nos favoreçam. Eu costumo dizer, brincando, que Emmanuel não deixa pedra sobre pedra. Caramba! Vamos lá. E Emmanuel, enquanto guia de Chico Xavier, ele dava aula sobre o evangelho no plano espiritual. Chico assistia a essas aulas. Vamos caminhando para o final aqui quase final da primeira parte. Então, apesar de todos esses valores, não, os espíritos desditosos e perversos, ignorantes e déspotas, despertavam ante seu verbo sublime, obedecendo-lhe as determinações libertadoras e felizes. Apesar de todos esses valores, foi, porém, naquele inolvidável sermão da montanha, que ele reverteu a ordem vigente, quando estabeleceu o esquema dos reais significados que transcenderam ao estabelecido. Propôs, então, a mudança das hierarquias poderosas e vigentes, qualificando os indivíduos pelo seu despojamento e não pelas cargas de coisas nenhumas, pela sua realidade moral e não em razão da posição social temporária, tendo em vista o interior desconhecido em detrimento do exterior tumultuado. Naquele momento que nunca mais voltaria a acontecer, no pentagrama que se fez sinfonia. Pentagrama, gente, é a pauta musical, que é formada por 5 linhas horizontais paralelas, que formam 4 espaços entre si, onde são escritas as notas musicais. Então, no pentagrama, que foi o que Jesus falou, que se fez sinfonia, as notas musicais foram diferentes.
os pobres em espírito, os puros e simples de coração, os misericordiosos, os humildes e humilhados, os perseguidos por amor da justiça, os esquecidos do mundo. Foi uma explosão de bênçãos que aturdiu, logo cedendo lugar aos júbilos inefáveis do coração que jamais haviam experimentado anteriormente. Foi-se a nuvem pressága de desgraça, surgindo a claridade da esperança, em forma de incomparável alegria. Jamais será esquecido aquele dia, nunca mais se repetirá o que aconteceu naquelas horas, fazendo que o mundo e as criaturas se tornassem diferentes, direcionando os destinos em outro rumo, modificando as expectativas em face das promessas dantes nunca apresentadas. A multidão que a recebeu, sempre a multidão. A música penetrante que a invadiu. Saiu inebriada, e somente no futuro, num futuro mais distante, repetiria as estrofes, os cânticos imortais. Hoje em dia. Reencarnar-se-iam muitas vezes aquelas testemunhas, até que o alimento absorvido, nutriente, se exteriorizasse, ressurgindo nas eras sucessivas, felicitando os demais indivíduos que ali não estiveram presentes. E, até hoje, aquela melodia balsâmica e reconfortante vem alcançando os ouvidos cerrados dos homens e das mulheres, fascinados pela mentira e pela ilusão, tentando despertá-los. Para encerrar, Vinícius, o livro Em Torno do Mestre, a palavra. Depois do exemplo, é sem dúvida a palavra falada ou escrita a grande alavanca dos ideais. A palavra parece pouco, parece nada, um sopro que passa, e é tudo. Tiranias radicadas, erros seculares, são destronados pela ação incoercível da palavra. Sob sua mágica influência, raia a luz no seio das trevas e rompe a liberdade no reino da opressão, vence o altruísmo, o império do egoísmo. A palavra ilumina, convence, edifica, converte. Ela penetra o recesso das consciências, sonda o abismo dos corações. Tudo que Jesus ensinou, né? Não há poder que a detenha, não há força que a neutralize. Basta que seja a expressão da verdade. Ela é como a fé, remove montanhas. E está na Bíblia, o verbo é divino. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. No começo tudo era vão e vazio, e o verbo então disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. O pensamento é força, é poder, é energia, a palavra é o seu veículo. Nada se faz no plano em que vivemos sem a sua valiosa e indispensável atuação. Honremos a palavra. Empreguemos, portanto, a palavra para o fim nobre a que se destina, revelar o nosso sentimento, exprimir os anelos e anseios de nossa alma. Nunca a aviltemos como meio de simulação e dissimulação. Conjuguemos nosso verbo pelo paradigma do verbo deificado. Honremos a palavra divinizando-a em nossos corações, que ela seja em todas as emergências de nossa vida a expressão fiel e sincera do que realmente existe em nosso interior. Rendamos-lhes culto, espalhando livros a mancheias, coadjuvando a imprensa, vivificando a tribuna. Só assim cumpriremos o dever que a todos nós assiste de espancar as trevas, de combater o vício, o crime, as moléstias e todos os demais flagelos da humanidade. Bendita seja a palavra.
Jesus a definiu como, entre aspas, a verdade que sai da boca de Deus. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, gratidão por todos os ensinamentos. 3 curtos anos. Aí há um roteiro para as nossas vidas, eternidade afora. Gratidão, Senhor Jesus, que ainda por cima você prometeu que continuaria conosco. E aí veio o Consolador prometido, você voltou, aclarando consciências, aprofundando ensinamentos, as palavras que chegam até nós, dos benfeitores espirituais. Gratidão. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente e conselheira, que já nos recomendou nas bodas de Caná fazer tudo aquilo que seu filho nos manda fazer. Dá-nos forças, mãe, para cumprir esse seu mandamento, essa sua orientação. Gratidão a Amélia Rodrigues e gratidão a todos os demais companheiros espirituais que nos trazem, Emmanuel, que nos trazem tantos ensinamentos para que a gente conquiste a própria felicidade. Gratidão profunda. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com a continuação desse capítulo. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.